sermão de O Mistério de Deus, segundo o apóstolo. A manifestação de Cristo no meio do povo judeu traz um mistério que para eles foi muito difícil de ser compreendido. E eu acredito que até hoje é difícil de ser compreendido o projeto de Deus em Cristo Jesus para a salvação de toda a humanidade. Nós temos muitas perguntas, mas nem sempre respostas, não é verdade? A gente começa a olhar e tem um monte de porquê na vida da gente, né? A criança fala: por que papai? Por que mamãe? E aí responde, ela fala: por quê? E aí você dá uma resposta, ela fala: por quê? E nós continuamos a nossa caminhada fazendo muitas perguntas, do porquê de muitas coisas. E nós não sabemos, nós não temos respostas para certas perguntas. Por isso, um texto bíblico que eu gosto muito e que eu quero partilhar com você, introduzir o sermão desta manhã. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então existem perguntas que nós temos respostas e perguntas que não temos respostas. Aquela que não temos respostas, o texto diz assim: deixe de lado, porque isso pertence a Deus. Mas aquilo que Ele já respondeu, viva, cumpra, siga à risca aquilo que o Senhor já revelou. Portanto, eu quero te convidar a refletirmos nesta manhã no texto proposto como segunda leitura para hoje, domingo da Epifania. É o texto de Efésios, capítulo 3. Nós leremos os primeiros 6 versículos. Efésios 3, 1 a 6. Diz assim o texto: por esta causa, eu, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Amém. Existem algumas coisas que é importante nós entendermos, por isso contextualizar sempre é bom. A carta aos Efésios, provavelmente, segundo alguns estudiosos, que é apresentada como uma carta do cativeiro, de uma época em que o apóstolo estaria numa prisão, ela provavelmente tenha sido escrito não por Paulo, mas tenha sido escrito por discípulos de Paulo. Um discípulo que provavelmente, conhecendo a mentalidade de Paulo,
teologia paulina, ele escreve às igrejas. Ele escreve a igreja em Éfeso, provavelmente seja o mesmo que tenha escrito a igreja em Colosso. E na realidade, essas duas cartas são sínteses do pensamento de Paulo. Mas como que se tem a ideia disso? Pelo vocabulário. O vocabulário é um pouco diferente do vocabulário do apóstolo Paulo. O jeito de saudar, o jeito de terminar, a forma de apresentar as ideias são diferentes. A gente acaba conhecendo o estilo das pessoas, o estilo que elas escrevem. Então, este texto, que provavelmente é uma síntese do pensamento de Paulo, ele foi enviado para várias igrejas da Ásia. Uma das igrejas contempladas é essa igreja de Éfeso, que vai acolher este texto e vai ser edificada por essa ministração. Hoje temos uma facilidade muito grande para escrever, para registrar materiais. Antigamente não, era muito difícil. Armazenar isso também era. Então o que nós vemos é que esta igreja contemplada com esta mensagem, com essa teologia de Paulo, ela precisa de entender algo que foi chamado de mistério. Saber o que Deus estava fazendo naquele momento na história da humanidade. O mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo, então, diante deste pequeno texto? Deus não veio salvar apenas os judeus, Ele veio salvar a todos. Portanto, os gentios estão incluídos. Isso vai contra toda a teologia exclusivista, de postura excludente do povo judeu, dizendo só nós temos a salvação, o resto do mundo, só nós estamos no caminho correto, o resto do mundo. O que Paulo levanta, e isso se torna uma bandeira do cristianismo, é: Deus veio para todos os homens, para todas as mulheres. Ele veio para redimir a humanidade como um todo. A bênção de Cristo ter nascido entre os judeus não é porque somente os judeus seriam salvos, mas porque através de um judeu Deus quis salvar a humanidade. E se levarmos a história da teologia do Antigo Testamento em conta, vemos que isso já estava escrito ao falar de Abraão, promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, no meio daquele povo nasce o Salvador, mas não só para eles, para toda a humanidade. A salvação, então, não sendo só para judeus, é para judeus e gentios. Então todos participam do mesmo corpo, partilham do mesmo projeto, partilham da mesma promessa a Abraão: ser bendito, bendita de todas as nações. Jesus veio ao mundo para redimir todos. Mas como é difícil entender essa teologia. A humanidade, ela foi criando bairrismos no âmbito religioso. Mas no cristianismo, no reino de Deus, não deve haver bairrismo, preconceito, acepção de pessoas. O reino de Deus que foi fundado, manifestado em Cristo Jesus, é um reino
para todas as pessoas. Todos são alvos do amor.